Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir o Santo Evangelho segundo o apóstolo evangelista João. Cristoso vos cresce. Cristoso é enviado. Cristo ressuscitou. Que nos conta então o que relata neste domingo, que é o quarto domingo depois da Páscoa e é chamado domingo do paralítico. E este Evangelho podemos realizar que é um dos milagres dos muitos que Cristo fez. Estamos ainda na época festiva da Santa Páscoa. Esta festa da Páscoa é a festa mais longa do ano e tal e qual como a grande Quaresma, ela também se prolonga durante 40 dias, que foram os dias em que Cristo andou sobre a terra, apareceu aos apóstolos, apareceu a muitos, e que hoje, então, o Evangelho nos traz uma película do paralítico. O que nos chama a atenção neste Evangelho, queridos irmãos e irmãs, era que havia um homem que era paralítico e estava assim há 38 anos. Havia-se tanque das ovelhas, um tanque das ovelhas, e por ocasião da Páscoa, por ocasião então das festas, Cristo então dirigiu-se lá àquela localidade e era então uma piscina muito grande onde lavavam as ovelhas antes delas irem para o sacrifício no templo. Essa água tinha propriedades milagrosas, visto que, como diz o Santo Evangelho, um anjo de tempos em tempos descia e movimentava a água, e o primeiro doente que então tocasse na água seria curado de qualquer doença que tivesse. Entre eles estava então este homem de 38 anos, queridos irmãos e irmãs, que nunca conseguiu chegar à água, porque sempre que tentava, chegava um antes dele. Então, quase 40 anos ele tentava. Quase 30 anos ele tentava. E o que é que nos chama a atenção no Evangelho de hoje? O que nos chama a atenção no Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, é a fé, a paciência e a determinação e o milagre que Cristo fez. Este homem paralítico esteve assim 40 anos e nunca desistiu daquilo que pedia, que era ficar curado e começar a andar. Então este homem tinha extrema fé, tinha extrema determinação daquilo que queria e daquilo que pedia a Deus. Nós, às vezes, não somos assim como este paralítico. Porque quando nós temos uma doença, quando nós temos um problema, ou quando a tristeza nos assola, nós pedimos a Deus que nos ajude, que nos cure. Então passa um dia, passa 2, passa um ano, passa 3, passa 5, passa 10 e a gente já perde a paciência. A gente já perde a paciência porque Deus não nos ouve. Deus não nos ouve. Estamos a falar para nada. Então desistimos muito facilmente. E pensamos, bem, não há nada. Estou a falar para o boneco. Então, às vezes, o silêncio, como resposta que a gente recebe, é a maior resposta que a gente pode ter. Esse silêncio que nós sentimos nos nossos corações quando a gente pede alguma coisa a Deus e a resposta é silêncio, essa é a maior resposta que podemos ter, porque significa que ainda não temos amor suficiente, ainda não temos a fé suficiente,
ainda não temos a determinação e teimosia suficientes como teve aquele paralítico. E ficou ali 40 anos. Será que nós esperávamos assim? Tanto tempo, 40 anos? Nós queremos as coisas já e agora e quando nós queremos. Só que Deus não nos dá quando nós queremos. Deus dá aquilo que a gente pede e a cura das nossas doenças quando Ele acha que é benéfico para nós e para a nossa salvação. Não quando a gente quer. Quando pensamos assim e desistimos e entramos em depressão, a tristeza assola-nos, não temos mais forças, nem sequer para orar, nem sequer para pedir mais a Deus, seja o que for. Olhemos para o exemplo do paralítico, da sua fé, da sua determinação e da sua paciência. O apóstolo Tiago diz: sejam pacientes e fortalecei o vosso coração. A paciência traz experiência. E a experiência nos traz a fé, o amor e a esperança. Então, queridos irmãos e irmãs, quando a tristeza nos assola, quando a doença nos apanha desprevenidos, e muitas vezes ficamos chateados e ficamos deprimidos e começamos a pensar o que é que Deus quer, porque é que Deus faz isso. Não é porque Deus faz isso, é porque nós nos fazemos isso a nós próprios. Porque Cristo curou o paralítico. Entretanto, os judeus, não é? Disseram: que não é permitido curar ao sábado. Então deixei-o aí. Amanhã voltava e curava. Não é permitido levar o leite. O homem paralítico realmente nunca mais viu Jesus, porque Jesus depois se mostrou com a multidão que o rodeava. E então Cristo, vendo esse paralítico, disse: queres ficar curado? E o paralítico: sim, mas não tem ninguém que me leve. E Cristo disse: então levanta-te e anda. E o milagre acontece. Deus olhou para a persistência daquele homem durante 40 anos. É óbvio que o homem queria ficar curado, se calhar, logo nos primeiros dias em que ficou paralisado. Mas pacientemente ele não desistiu, foi teimoso nas suas orações a Deus, e Deus ouviu, e chegou perto dele e curou. Cristo o encontrou mais tarde no templo e disse, como diz o Evangelho: olha, estás curado, não peques mais para não te acontecer coisa pior. Aqui, queridos irmãos, vemos que há uma interligação entre o pecado e a doença. E essa interligação já vem desde a nossa expulsão do paraíso, visto que nós sabíamos perfeitamente o que era melhor para nós. E o melhor para nós era viver sem Deus. Ok, vamos viver sem Deus. Fomos expulsos do paraíso e hoje estamos aqui. Vamos viver sem Deus e há doença. Vamos viver sem Deus e há morte. E há tristeza, e há dor, e por aí fora. Mas Deus Pai, pelo seu imenso amor pela raça humana, enviou o seu único Filho tomar a nossa natureza caída, a nossa natureza expulsa do paraíso, para resgatá-la da morte e nos dar essa possibilidade de acabar com a morte, de ressuscitar e voltar a ter a vida eterna e a eternidade para o qual fomos criados.
E muitos de nós perguntam qual é o objetivo da nossa vida. Nós nascemos, morremos, trabalhamos, vivemos para ter uma casa, comemos, divertimos, vamos à praia, vivemos 80, 90, no máximo 100 anos, pela misericórdia de Deus. E depois? O nosso corpo morre, mas vai ser ressuscitado na segunda vinda de Cristo. E teremos o mesmo corpo, exatamente o mesmo corpo que Cristo teve quando ressuscitou. E será que nessa altura nós estaremos preparados para a separação das ovelhas dos cabritos? Se calhar ainda estamos um pouco longe. Nesta vida nós tendemos a cuidar mais do corpo, daquilo que comemos, nas caminhadas que fazemos, para durar talvez mais uns 10 aninhos. Depois vamos para debaixo da terra, apodrecemos e ficamos a cheirar mal. É o que eu digo sempre. E os santos que vemos nos ícones, eles tinham montes de doenças. Só no Serafim de Saróvia era corcunda, não podia das costas. Muitos santos foram assolados por doenças e não reclamaram. Não reclamaram que Deus envia as doenças para a nossa purificação da nossa alma. Quando nós recebemos doenças, quer dizer que Deus se lembrou de nós. Nós chamamos a atenção de Deus, porque Deus tocou-nos com a doença para a gente aprender a amar, aprender a sermos determinados, a ter fé. Cristo não nos obriga, como a Shabbat, a andar e a segui-lo e a estar juntos dele, como a gente estávamos no paraíso antigamente. Deus respeita a nossa liberdade. Deus não é brusco. Deus é sensível. Deus é sensível e fala connosco no silêncio. Queridos irmãos e irmãs, mais vale a morte corporal do que a morte espiritual. A morte espiritual é o fim. Então, os santos que vemos nos ícones, eles viviam doentes, mas juntos de Deus. Então, eles repousaram, morreram, adormeceram, e seus corpos exalam perfumes e não se decompõem e cheiram bem, porque cuidaram da alma mais do que cuidaram do corpo. E é esse o nosso objetivo, queridos irmãos e irmãs. Façamos como o paralítico, sejamos teimosos e não percamos a esperança em Deus, porque Deus nos dá quando Ele acha que é benéfico para nós, não quando nós achamos que é benéfico para nós nesta vida temporária. Então, queridos irmãos e irmãs, passemos a clamar mais a Cristo nosso Deus, que nos dê luz, alegria, esperança e fé, e o principal, amor. Porque com o amor ganhamos experiência e determinação para não então fazer aquilo que é a nossa vontade, mas colocar a nossa vida nas mãos e na vontade de Deus e não na nossa. Possamos clamar sempre, todos os dias: a minha esperança é o Pai, o meu refúgio é o Filho, a minha proteção é o Espírito Santo. Santíssima Trindade, glória a Ti. Amém.